Epístola aos Hebreus, capítulo de número 11, leremos apenas o verso de número 5. Hebreus 11, verso 5. Enquanto você pensa nesse título, Enoque, lições de uma vida marcada pelo céu. Enoque, lições de uma vida marcada pelo céu. Diz assim o verso 5. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes de sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Nós estamos diante de um personagem bíblico com uma história maravilhosa. A biografia de Enoque, ao mesmo tempo em que é breve, também revela uma grandeza enorme de uma vida que agradou a Deus. Que palavras lindas são usadas para descrever a vida deste homem por este texto que li e também por outros, como, por exemplo, o texto de Gênesis capítulo 5, dos versos 18 a 24. São poucas palavras, mas que resolvem. Aqui o menos é mais, porque penso que cada um aqui gostaria de ter em sua biografia essas mesmas palavras que foram atribuídas a esse homem. Penso que essas palavras devem sim ser as palavras, ou deverão ser as palavras a serem faladas a nosso respeito pela graça do Senhor, quando já não estivermos mais aqui. Portanto, o exemplo de Enoque é um exemplo de uma vida plena que se enquadrou totalmente com o propósito do eterno Deus, de uma forma tão intensa ao ponto dele ser trasladado, arrebatado, transferido, ter mudado de lado. Essa é a lição inicial que aprendemos a partir da vida de Enoque. Mas olhando para Enoque, e sobretudo olhando para onde a sua vida aponta, para Cristo Jesus, nós vamos pensar em algumas lições preciosas para nós. Lições desta vida conectada com o céu. E a primeira dessas lições é a seguinte: quando a vida terrena se confunde com a vida do céu, então também somos arrebatados. A palavra trasladado aqui significa ser transferido, ser transportado, como eu disse, mudar de lado ou mesmo de direção. De certa forma, isso acontece conosco também através da ação do Espírito, gerando a metanoia, a mudança de mente, nos convertendo todos os dias. Quando olhamos para a vida desse homem, nós vemos que os valores terrenos, a cultura terrena, os caprichos, o endeusamento das necessidades, a rotina, o ritmo de baixo desta vida, já não faziam mais parte da existência de Enoque. Muito embora Deus lhe deu autorização para constituir família. Não estamos aqui falando de um ser celestial, estamos falando de um homem, pai, alguém que tinha uma família. Mas a palavra do Senhor diz claramente que ele já não era. Uma outra expressão que denota esta conexão com o céu na vida de Enoque é justamente esta: Enoque andou com Deus. Representa, é claro, uma vida de serviço e de adoração a Deus que ia muito além de alguns rituais isolados de religiosidade. A rotina desse homem acontecia à presença do Senhor. Sabe, irmãos e irmãs, o nosso problema é que nós somos demais. Enoque foi trasladado porque ele já não era. O processo da vida de Enoque foi um processo de esvaziamento. Foi um processo de ser cada dia menos e não cada dia mais.
O nosso problema é que gostamos de escutar mensagens que nos fazem ser mais, que nos fazem ter mais do nosso ego, mais de nós mesmos. O problema é justamente este. O ego sobra gritos, sobra vontade, sobra força, sobram os nossos caprichos, mas o Evangelho continua nos convidando para o não ser. E essa mensagem vem na direção contrária desse mundo secularizado, que fala de uma autonomia sem limites do ser humano. Na verdade, nós somos do Senhor, pertencemos a Ele. Assim como Deus tomou Enoque, teve por completo a vida desse homem, que Ele também nos tenha. Que Ele também reine em todas as áreas da nossa história e da nossa existência, porque por cada uma delas Ele morreu e ressuscitou. O que você tem, que foi colocado sob sua responsabilidade e mordomia, não lhe pertence, mas pertence ao Senhor. Hoje nós somos convidados a olhar de fato para o âmago do nosso ser, e então nos perguntarmos: há mais de Cristo em nós mesmos? Há mais de Cristo em nós? Ou será que há mais do nosso próprio ego, da nossa própria vontade e egoísmo? Quando nós olhamos para a vida de Enoque, nós entendemos a necessidade de sermos confundidos com Deus. A importância de que as pessoas vejam o caráter de Cristo em nós. Nos dias que temos vivido, somos convidados a gemer, com os mesmos gemidos que acometeram o apóstolo Paulo. Escrevendo aos Gálatas no capítulo 4, verso 19, ele diz que de fato, ele sofria dores como que de parto, até que Cristo fosse formado na igreja. E esse não é um processo natural, irmãos. O crescimento da fé, o crescimento do caráter de Cristo em nós precisa ser resultado de uma intencionalidade, de uma vida de disciplina, como disse o pastor Emerson pela manhã, de uma vida que se propõe todos os dias a desfrutar de Deus. Um dia fui convidado para fazer uma visita no HU, e estava lá internado o filhinho de uma funcionária, de um empresário amigo. Ele estava isolado, não na UTI, ainda não tinha um diagnóstico preciso, mas o caso daquele menino era bem grave. Quando eu entrei naquele quarto, ele tinha aí os seus 3, 4 anos, ele estava numa cama cercada, uma espécie de um berço mesmo, e a mãe varria aquele espaço. E então, como eu fui visitar uma criança, procurei agir da forma mais lúdica possível, cantei, brinquei com aquele menino, orei com aquele menino. Foi um tempo maravilhoso, de cura também para a minha vida. Mas quando eu estava saindo, ele disse assim: tchau, Jesus. Foi a única vez na minha vida que alguém me chamou de Jesus. E isso para mim foi uma alegria, porque obviamente não mereço isso. Mas aquele momento amenizou a dor daquele menino, a tal ponto dele se sentir no colo do Pai. E eu penso que de fato, através da minha vida, e pode acontecer através da sua vida também, Jesus visitou uma pessoa. Nós somos chamados a sermos confundidos com Jesus. E é possível, irmãos e irmãs, claro que não pelo nosso mérito, mas por um processo justamente de esvaziamento de nós mesmos. Há um texto em Isaías, capítulo 30, verso 14, que diz: o Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro. O meu desejo é que Deus faça isso comigo e com você.
Muito embora esse texto seja forte, mas esse é o convite do Evangelho. Deus não nos quer fortes demais, Ele nos quer fracos para que o seu poder se aperfeiçoe em nossa fraqueza. Quanto mais vivos, quanto mais soberanos, quanto mais donos de nós mesmos, mais trabalhos nós oferecemos para Deus. Quero convidar você a ver beleza na vulnerabilidade, a ver poder na fraqueza. Esse é o convite do Evangelho. Uma vida onde não somos, mas Ele é em nós. Até que a realidade desse texto seja a nossa realidade. O Senhor o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o sem nada lhe poupar. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tomar fogo da lareira ou tirar água da poça. O nosso desejo deve ser que Ele seja o nosso universo. Meu irmão, o meu desejo é que não sobre nada na tua vida além de Cristo. Pelo menos nada que mereça a tua idolatria. Pelo menos nada que mereça um amor que deve ser consagrado somente ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que Enoque já não era. Essa é a verdade. Há uma segunda lição. Falar sobre Enoque é falar sobre um desejo incontido de céu. Um desejo incontrolável pela eternidade. Irmãos, vamos falar a verdade, sejamos sinceros conosco mesmos. Nós não desejamos o céu. Pelo menos não na mesma medida em que desejamos a próxima conquista, o próximo carro, a próxima casa, o próximo relacionamento, ou quem sabe a próxima viagem de férias. Na verdade, o nosso medo da morte associado a esse apego, ao enraizamento das coisas materiais em nós, são demonstrações, são provas cabais de que a eternidade plantada em nós, de que a saudade do céu que foi carimbada em nosso DNA necessitam ser redescobertos. Nós precisamos nos reconectar com a eternidade, com os valores eternos. Somos um povo em peregrinação que parece ter se apegado mais ao caminho do que ao destino. Não há problema em aproveitar o caminho. Tem pessoas que infelizmente simplesmente passam pela vida, mas a vida não passa por elas. Elas não desfrutam de experiências de outras pessoas, não dedicam a outras pessoas uma parte generosa do seu sentimento, do seu amor. Essas pessoas não estão aproveitando o caminho. E se Deus nos deu vida no caminho, é porque Ele quer que de alguma forma esse caminho seja para a sua glória. Se esse caminho for muito florido, muito gostoso, tiver muita sombra, se esse caminho se mostrar a você da forma mais deliciosa, aproveita, porque essa é só uma parte do caminho. E use essa estação, como disse o pastor Emerson pela manhã, devemos andar com Deus em todas as estações. Use essa estação como um meio e não como um fim. Um meio de louvor e de adoração a Deus. Mas se esse caminho se mostrar espinhoso, apertado, estreito em algum momento, assim como de fato é o caminho da fé e o caminho de Cristo, que você seja projetado até a eternidade, que você veja a sua vida do final para o começo, e que você saiba que esse sofrimento, por mais intenso que pareça ser, também é passageiro. Viva o caminho, mas não idolatre o caminho. O único caminho que deve ser idolatrado e adorado e louvado e celebrado, que também é a nossa única ponte para a eternidade, se chama Cristo Jesus. Esse caminho, infalível caminho, ele deve ser sim, não só o caminho, mas deve ser a base, deve ser o companheiro do caminho, e deve ser o destino e o alvo do caminho. Ele é tudo. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim.
Quando nós olhamos para a vida de Enoque, vemos um homem que se tornou apaixonado pelo céu. Dos seus contemporâneos, ele foi o que menos viveu. Daqueles que lhe antecederam e dos sucessores imediatos, observe depois em Gênesis capítulo 5. Você vai ver que um viveu 800, outro viveu 900 anos, e ele viveu 300 e poucos anos. A brevidade da vida de Enoque, em relação aos demais patriarcas, nos aponta justamente, mais uma vez, para a verdade de que nós fomos criados para o céu, e não para essa terra. Para desfrutarmos da presença do Senhor e não criarmos nossas raízes nesse mundo. Essas vidas que vivem desta forma, que se apresentam diariamente desta forma, que têm esse desejo incontido pelo céu, essas vidas não tomam conhecimento da morte, pelo menos no sentido de se agigantarem quando essa realidade chega. É de vidas assim, irmãos e irmãs, que o mundo precisa, que a igreja precisa. Vidas que vivem em função da eternidade. E eu quero terminar essa palavra, essa mensagem, trazendo uma terceira lição, pautada na vida de Enoque. Não devemos olhar para a vida de Enoque como se fosse um padrão inatingível. Às vezes nós olhamos para esses personagens bíblicos, quem sabe até para líderes que são referências para nós, e nós os vemos tão distantes de nós. Vamos nos lembrar que os heróis da fé eram pessoas de carne e osso como eu e você. Aquilo que esses homens e mulheres viveram, nós também podemos viver nesses dias. Ainda mais intensamente. O próprio autor aos Hebreus diz, finalizando esse capítulo: por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Orlando Boyer, ele diz em seu livro Heróis da Fé, 20 homens extraordinários que incendiaram o mundo. Ele diz que esses homens não se tratavam de grandes vultos humanos divinizados. Não eram semideuses. Ele afirma, a Bíblia fala de homens ilustres em valor, fiéis, valentes e por isso vencedores. Ele conclui dizendo, muitos crentes ficam satisfeitos por apenas escapar da perdição. É como se a vida cristã se resumisse a não ir para o inferno, numa espera conformista, numa espera acomodada, sonolenta, letárgica, que não colabora com a implantação do reino de Deus na terra, que relega, na verdade, a existência essa espera mórbida, que afronta a esse Deus que deseja, sim, que os seus valores reinem em cada lar, em cada família desta terra. Foi exatamente essa fé gerada por Deus, que é dom de Deus, que fez com que esses heróis da fé transcendessem a cultura do seu tempo e pudessem apresentar um testemunho solene. A palavra aqui para testemunha é martireu. Significa ser testemunha, testemunhar, ter boa fama, reputação, ser alguém de quem se fala bem. De fato, testemunhar não é dizer aquilo que se faz, mas é ouvir a seu respeito. É receber diagnósticos das pessoas. No testemunho é muito mais importante o que as pessoas falam a seu respeito do que aquilo que eu e você falamos de nós mesmos. Uma vida que testemunha a fé em Cristo Jesus, ela é uma vida que convence. Ela é uma vida que entra assim para a galeria dos heróis da fé deste tempo. Quando a Bíblia diz que Enoque agradou a Deus inteiramente,
Deus sentiu por ele alegria, uma satisfação plena. Nós temos que entender que foi o próprio Deus quem capacitou Enoque para ser essa testemunha. Há aqui um significado passivo. Ninguém se torna essa testemunha por tentar ser. Nós nos tornamos testemunhas sendo cada vez menos de nós mesmos e cada vez mais daquele que nos formou. Essa é a mensagem que nós encontramos na carta aos Hebreus. Não é um convite a uma fuga desse mundo, não é um convite para nos refugiarmos, quem sabe, em promessas eternas e simplesmente aguardarmos essas coisas acontecerem. O convite da carta aos Hebreus, para mim e para você, é o convite do engajamento, da participação, da entrega. É o convite a colocar a mão no arado e não olhar para trás. É o convite a decidir e teimar estar junto com outros irmãos, quando muitos teimam em não congregar. É o convite a sermos fracos diante de Deus, para que Ele nos fortaleça, para que Ele levante as nossas mãos descaídas, para que Ele firme os nossos joelhos trôpegos, para que Ele faça a vereda direita para os nossos pés, como diz o capítulo 12. O convite de Hebreus é esse, não uma caminhada suicida, mas uma caminhada na dependência do sumo sacerdote, daquele que se fez um de nós e sabe e conhece as nossas fraquezas e por isso pode suprir cada uma delas. Eu quero convidar você a ficar em pé neste momento. E nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos pedir que o Espírito Santo nos ajude a viver nesse clima de céu, onde ser cada vez menos é o convite maior. Aquele que perder a sua vida, achá-la. Saia daqui hoje, meu irmão, minha irmã, querendo ser menos e não mais, para que a glória de Jesus resplandeça na sua vida e através da sua vida, e que isso aconteça com todos nós. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra. Te agradecemos porque o exemplo de Enoque aponta para Cristo e ressoa nos nossos corações. Que a nossa vida possa se confundir com o céu, para a glória do Teu nome, que sejamos cada vez menos nós mesmos, para sermos cada vez mais o Senhor. Importa que o Senhor cresça e que o nosso eu diminua. Pai, faz brotar em nós, aliás, faz crescer em nós essa semente da eternidade que o Senhor já plantou no nosso coração, para que haja em nós um desejo incontido de céu, quando viveremos para sempre com o Senhor. Mas enquanto estivermos aqui, ajuda-nos a sermos essas testemunhas vivas, essas cartas vivas. Livra-nos da acomodação, livra-nos, ó Deus, de todo entorpecimento da nossa mente. Livra a nossa consciência de qualquer cauterização, Senhor. Não queremos ser ludibriados, não queremos ficar encantados diante das nossas próprias conquistas, Pai. Quem sabe idolatrando o caminho, quando há um destino, quando há um alvo que precisa falar mais alto aos nossos corações. Tem misericórdia. Vem carimbar cada área da nossa existência com o selo da eternidade. É o que te pedimos, agradecidos no nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador.